mais uma vez, quero trazer para os irmãos as bênçãos dos poderosos profetas do Senhor. A bênção do profeta que comanda o céu para abrir. O céu ouve, obedece, abre e derrama chuva. E quando estivemos em reunião com ele, no último dia, ele abençoou todos os arcebispos e ele enviou as bênçãos, as ricas bênçãos do Senhor para todo o ministério do Senhor, em toda a terra e na nação respectiva de cada arcebispo. Recebam, assim como no livro do Apocalipse, quando João retorna da tremenda experiência no céu, onde ele foi arrebatado, ele voltou e disse: graça e paz a vós outros, da parte daquele que era, que é e que há de vir. Ele voltou e disse: eu estive com ele, e ele enviou para vocês graça e paz. Aquele que era, que é e que há de vir, enviou para vocês e declarou graça e paz da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo. Aleluia! Então, a voz do que clama no deserto, a voz do mensageiro da meia-noite, a voz que agora está soando em toda a terra, para chamar os filhos de Deus, eles abençoaram a nação do Brasil e abençoaram o santo e glorioso ministério do Senhor no Brasil. Recebam a bênção, recebam a graça, recebam a glória, recebam a cura, recebam uma porção redobrada do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Amados e preciosos, é maravilhoso poder viver este tempo. Bem-aventurados aqueles que foram chamados e estão sendo escolhidos. O Senhor Jesus disse que muitos são chamados, porém poucos são escolhidos. E o que faz a diferença entre os chamados e os escolhidos é uma resposta adequada a Deus. Quando Deus chama e alguns ouvem e dizem: eis-me aqui, Senhor, eu ouvi a tua voz, eu estou reconhecendo a tua voz. E por reconhecer a tua voz e reconhecer a tua visitação, eu respondo ao teu chamado. Então, os que são escolhidos são aqueles que ouvem e respondem. Porque muitos estão ouvindo, mas em vez de responder, eles dão um passo para trás. Ou é como a semente que cai na terra superficialmente, recebe com alegria, mas quando vem as dificuldades, as tribulações, as perseguições, as palavras contrárias, eles imediatamente retrocedem e a semente é roubada. Então vamos ser escolhidos neste tempo, amados. Porque estamos todos, toda a terra está sendo chamada, mas nem todos podem ser escolhidos. E a escolha não é apenas do Senhor. A escolha, como o profeta do Senhor tem dito, Deus pode salvar totalmente o homem. Tem lugar na Jerusalém celestial para toda a humanidade desde Adão. Mas, para que Deus possa nos salvar, Deus espera da nossa parte uma resposta. Obediência. Que impulsiona a fé. Amém? Então, amados e preciosos, eu quero também dizer que vi maravilhas na Costa do Marfim, e eu olho tudo
de uma forma muito espiritual, amados. Porque tudo que nós vemos, e nós temos aprendido isto, tudo que nós vemos fisicamente é uma evidência de algo invisível. Aquilo que é visível, os milagres, a restauração, a regeneração, é uma evidência de alguém, de algo invisível que aconteceu, a presença do próprio Deus. Então, quando nós vemos o poder de Deus agora, intensificando aquilo que nós vimos no livro de Atos, quando a própria sombra do apóstolo Pedro curou o enfermo, amados, Jesus disse, coisas maiores farão porque eu vou para o Pai. Agora a sombra de Deus está visitando a terra e é uma sombra real. Como é que nós sabemos que é real? Pelo efeito que ela produz. E eu fiquei maravilhada que o Senhor pôde fazer algo tão grande em uma nação fora do Quênia. Porque nós sabemos que a nação do Quênia, ela foi a nação escolhida por Deus para ser o centro do avivamento na terra. Para ser a plataforma de onde o Senhor lançaria o avivamento para toda a terra. Então, não tínhamos visto ainda um lugar fora do Quênia, aonde Deus pôde operar de uma forma tão maravilhosa como aconteceu na Costa do Marfim. E para nós isso é maravilhoso, mas eu digo que é maravilha em dobro, porque aquela nação, ela está debaixo da mesma autoridade que nós estamos. A Costa do Marfim é a nação, é a jurisdição primeira do nosso amado arcebispo, Dr. Augusto Maquengo. Então, só de observar a forma como Deus visitou a nação da Costa do Marfim, colocando um selo de aprovação na obra deste servo. Isto já nos enche de esperança, porque nós também, por estarmos debaixo de uma autoridade que nós amamos e reconhecemos, nós temos tudo para recebermos uma grande visitação no Brasil. Amém? Então, quando eu observei aquela grande glória que começou a se manifestar, e em um momento, agora assistindo aqui, amados, eu preciso dizer, nós estamos presentes lá, mas ver o milagre, como nós vemos na transmissão, a câmera que chega pertinho, isto nós lá não temos esta oportunidade. Então, olhar agora isto é maravilhoso para mim. E este poder que agora está aumentando, amados, isto está trazendo uma mensagem muito séria para todos nós. Quando o poder de Deus começa a intensificar, isto significa que a obra da preparação do processamento da Igreja de Cristo também está intensificando. Aleluia! Porque o mesmo poder que está ressuscitando aqueles cérebros mortos, aqueles ouvidos mortos, aqueles olhos mortos, aquelas pernas mortas, também está nos vivificando e está nos levantando desta terra. Aleluia! Então, para nós, todas estas maravilhas têm uma mensagem muito clara. Por que tanto foco e tanta ênfase nos aleijados que andam? Porque nós já entendemos que este nível, essa quantidade de aleijados que tem na nação do Quênia, é um retrato da Igreja de Cristo, que deveria estar assentada com Cristo nos lugares celestiais,
habitando em Cristo e em Deus, aguardando ansiosamente a vinda do nosso Senhor por causa do falso evangelho, da grande apostasia que entrou na igreja. Ela foi lançada para a terra e ela foi paralisada, porque o falso evangelho tirou o foco da igreja, da eternidade, da vida eterna, do Deus invisível e real, e colocou o foco nesta terra que está entesourada para o fogo. Então, quando nós vemos o Senhor tão preocupado com crianças aleijadas, crianças, isto fala muito de cristãos que nasceram de novo, porque creram em Jesus. Mas em vez de desenvolver a sua salvação, em vez de correr a carreira, eles foram paralisados pelo falso evangelho. O evangelho da carne, o evangelho da terra, o evangelho das coisas deste mundo. Aleluia! Então, para nós, neste tempo, é uma grande bem-aventurança. Podemos viver este momento, podemos ouvir a voz que finalmente está ressoando e todos estão ouvindo uma voz, e ao mesmo tempo vendo as maravilhas de Deus diante dos nossos olhos. A evidência física, palpável, visível do Deus invisível. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amados, eu quero enfatizar para os amados a mensagem que os poderosos profetas do Senhor, e quando falamos que há um poder sobre estes profetas, que nós não víamos antes, que esta terra não viu, é porque se aproxima um momento quando Deus vai exercer um tremendo poder sobre todos aqueles que estão entendendo, ouvindo, respondendo. Eles estão sendo transformados por um grande poder que Deus liberou na terra nestes últimos dias. Desde que o coronavírus veio, fechou tudo, quando abriu novamente e as missões do mensageiro do trono de Deus voltaram a acontecer, começou em uma nação de língua portuguesa, em Angola. A segunda missão em seguida foi em uma nação de língua portuguesa, Moçambique. E lá a mensagem foi essencialmente a ressurreição. A próxima missão foi Costa do Marfim. E todos que acompanharam ouviram a mensagem da ressurreição. Todos os que estão ouvindo o culto global, quem de nós imaginou que os cultos globais voltariam? Eu não imaginei. Vou ser sincera com os amados, eu não imaginei. E quando eu comentava nesta manhã com o amado bispo Elias, ele falou: amada, isso é uma preparação. O arrebatamento pode acontecer no Brasil. Então, Deus está acelerando o amadurecimento da igreja, trazendo os profetas todos os dias. E eu falei: concordo plenamente. Sabendo que ele tem uma missão já, sabendo que ele já sabe para onde ele vai, serão 3 conferências. Por que ele iria liberar tanta coisa em um tempo tão pequeno? Ele não poderia, se fosse eu e você não iria guardar para a conferência no Brasil? Mas não é assim. E se não chegarmos até lá? E se o Senhor decidir operar isto, que é a tecla que ele está batendo agora,
ressurreição. Aleluia. Eu sempre digo para vocês, o meu tema mais favorito de toda a Bíblia é ressurreição. A morte foi destruída. Eu amo este tema. Eu amo. Amados, então, eu quero começar esta... Que Deus me ajude a ser breve, é um pouco difícil para mim, porque o assunto é maravilhoso demais. E quando começamos a falar, todos sabem que o Senhor, Ele escreveu um livro inteiro. E o que eu quero ajudar os irmãos a entender hoje é algo que o profeta do Senhor falou nesta última conferência, nesta última ministração de ontem. Ele disse assim: todos, em todos os tempos, aguardaram no seu tempo. Em todas as cartas, os apóstolos aguardavam a vinda do Senhor. O poder de Deus, que atuava, o Espírito Santo que eles haviam recebido, a promessa de Deus, o Espírito de ressurreição e vida, que Jesus trouxe quando ele ressuscitou e destruiu a morte, e ele enviou o Espírito para nos ressuscitar. Este Espírito atuava de uma forma tão pura e tão poderosa que eles não temiam nada. Aquela geração, eles venceram tudo. Eles venceram o mundo. Eles venceram o pecado. Eles venceram a carne, eles venceram o diabo e, finalmente, eles venceram a morte. Eles não amaram a sua vida na carne, nem o mundo, que continua tão ou mais pecaminoso, a ponto de fugir da morte. Pelo contrário, a morte do corpo para eles, naquele momento, significava partir e estar com Cristo. Esta verdade se perdeu. Esta verdade, ela foi muito bem enterrada, porque o diabo continua aprisionando a humanidade pelo pavor da morte. Até hoje, e vai intensificar na tribulação e na grande tribulação, onde haverá uma ameaça. Se você não negar Jesus, você vai morrer. E, tragicamente, mesmo os cristãos, aquela pastora, que na visão Deus mostrou para o seu servo, que negou Jesus, eles têm apego à sua vida na carne. E negam a Jesus hoje de forma sutil e naqueles dias de forma clara, quando haverá esta ameaça. E novamente a humanidade vai seguir o anticristo. Como está escrito, todos vão adorá-lo pelo pavor da morte, pelo pavor de ficar sem comida. Ah, meu Deus, que grande tragédia. Abram comigo, meus amados, em uma palavra maravilhosa, que ecoa dentro de mim, constantemente. Constantemente, como uma água que me lava, que vem e renova. Efésios, o livro de Efésios, capítulo 2, versículo 1. Vocês sabem que quem escreveu a Bíblia foi o Espírito Santo. O homem é um mero instrumento. Ele é a mão que segura a caneta ou a pena naqueles dias. Mas quem escreve é o Espírito. E como é que nós sabemos que é o Espírito? Porque a palavra de Deus diz que a palavra de Deus, ela é uma semente poderosa
para produzir exatamente o que ela diz. Quando você vê o poder da palavra de Deus para fazer novas todas as coisas nas nossas vidas, então nós sabemos que verdadeiramente este é o Deus Criador. Efésios capítulo 2, versículo 1, exatamente como o Espírito Santo faz ecoar dentro de mim. Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos pecados. Por favor, eu peço a todos que fechem os seus olhos e repitam comigo, olhando neste escuro da fé, olhando firmemente para Jesus. E repita esta palavra. Tu me destes vida. Estando eu morto nos meus pecados. Eu estava morto nos meus pecados. Tu me destes vida. Juntamente com Cristo. É pela tua graça, ó Pai, que eu sou salvo. Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos pecados. E juntamente com Cristo, Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Aleluia. Então, quando lemos Efésios capítulo 2, versículo 1, este primeiro versículo é de uma grandiosidade tão grande. Aí eu pergunto, quando eu comecei a entender o que Jesus fez naquela cruz, a grandiosidade, eu comecei a imaginar o apóstolo Paulo, fariseus de fariseus, circuncidado ao 8º dia, da tribo de Benjamim. Como que um homem da lei podia entender que o que Jesus, que aquele que ele encontrou no caminho de Damasco, o que ele fez foi isso, te dar vida, porque você estava morto. Amados, alguém de nós sabia que estava morto? Você acha que alguém que está lá fora, dentro da igreja e fora dela, sabe e tem consciência que está morto? Quando é que alguém tem consciência que estava morto? Quando é ressuscitado. O apóstolo Paulo, ele passou por um processo tão poderoso da cruz e do sangue de Jesus, que deu a ele a capacitação para processar tudo que ele sabia da lei. E o resultado final foi ressurreição, novo nascimento. Transportar de um lugar para outro. Transformar de uma condição, de uma filiação para outra. Que poder! As trevas estão cobrindo a terra e os povos. Jesus pode chegar hoje, ou você pode morrer hoje, e tragicamente a humanidade ainda não entendeu, porque não viveu esta verdade. Aleluia. Então, amados, como sempre,
Graças a Deus, porque o Senhor enviou o mensageiro da restauração de todas as coisas. Ele restaurou algo aqui que estava muito bem enterrado. O livro do Gênesis. Tudo começou aqui. E tudo tem que voltar para a forma como começou. Então, nós sabemos e vimos que no livro de Gênesis, quando chega aqui no versículo Gênesis 1, no versículo 31, Deus faz uma declaração chocante. Ele criou tudo, os céus, a terra, tudo que neles há, o mar, tudo que neles há, e ele criou o homem, um ser à sua própria imagem e semelhança. E quando chegou no versículo 31 de Gênesis, ele disse: viu Deus que tudo quanto fizera, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Eu não sei se o arcebispo adjunto está colocando as escrituras, por favor. É na versão RA. Aleluia. Arcebispo João, está ouvindo? Muito obrigada, muito obrigada. Então, quando chegou Gênesis 1, 31, Gênesis 1, 31. Não é 31, é o contrário. 1, 31. Deus aprovou a sua obra. E nós aprendemos que quando ele disse era muito bom, queria dizer é muito santo. Não tem nenhum erro. Não tem pecado. Aleluia! Então, o problema não está na criação, porque a criação foi perfeita. Houve um problema que é o mesmo problema que persiste até hoje. Porque nós vamos entender que agora Deus está falando uma palavra-chave: ressurreição. Quando chega em Gênesis 2, depois que ele sopra o Espírito, a própria vida dele, em Gênesis 2, 7. Quando chega em Gênesis 2, 16 e 17, Deus dá um comando e observa se o homem vai obedecer. Tudo nesta terra, desde o céu e até a eternidade, é sobre adoração. E como foi dito aqui pelo amado pastor Isari, adoração não é cantar. Cantar é uma manifestação da adoração. Mas a verdadeira adoração a Deus significa, primeiro, reconhecer quem Ele é. Segundo, obedecê-lo, temê-lo e amá-lo pelo que Ele é. Pelo que Ele é. Você só pode adorar a Deus com a sua obediência, com a sua reverência, o seu amor a Ele. Amém? E foi isto o que foi perdido. Porque a Bíblia fala claramente, no livro de Romanos, que você se torna escravo daquele que você obedece. Então, Deus faz um teste de obediência e ele dá uma advertência. Por que estamos falando em ressurreição? Por que quando Deus agora fala da sua família, ele fala de um povo que saiu de uma condição de morte para uma condição de vida? Então, aqui no capítulo 2, versículo 17, depois que Deus dá o comando para observar e provar a obediência, ele diz: não coma,
se você comer, você vai morrer. É óbvio que mesmo não havendo morte, Deus deu um comando, não coma. As consequências, mesmo o homem não tendo consciência, não importava tanto nesse momento. Importava a obediência. Se nós voltamos ao lugar da queda para fazer a escolha que Adão não fez, será que nós temos obedecido? Ou vamos voltar e ficará provado na nossa vida que nós não somos melhores do que Adão? Nos é dada a oportunidade de voltar e nós continuamos fazendo a escolha errada. Então ele diz que vai morrer. Então voltando aqui, se há uma morte, o que significa morte? Quando chega aqui em Gênesis 3, todos nós conhecemos, Deus permite. E eu não sei se vocês observam, eu me esforço para traduzir literalmente. Por isso que eu preciso traduzir praticamente em cima do que o profeta do Senhor fala. Porque muitas vezes ele lê uma versão que não é a versão que nós temos aberta. Mas eu já entendi que para ele ler a versão que ele está lendo, é porque aquela versão é a versão que ele quer que nós entendamos. E muitas vezes não é a versão que nós temos na nossa mão. E ele diz assim, a mulher, vendo a árvore, ela desejou, ela tomou do fruto, comeu, e ele fala assim, e ela deu ao seu marido que estava com ela. Na minha versão, amados, não está escrito que estava com ela. Porque nós sabemos que existe muita coisa de pessoas falando que Adão não estava com ela, por isso ela errou. Não, os dois foram responsáveis. É óbvio que Deus criou toda a humanidade em quem? Foi em Adão ou em Eva? De onde saiu Eva? Eva saiu de Adão. Eva estava dentro de Adão. Assim como todos nós saímos de Adão. Então, quando houve a queda, Deus responsabilizou aquele que havia ouvido de Deus e recebido a instrução do Senhor, e nele estava toda a humanidade. Então, quando chega em Gênesis 3, acontece uma desobediência, e como Deus não mente, aconteceu uma morte. Então, Igreja de Cristo que está se preparando para entrar no céu. Quando Deus fala de morte, ele não está falando daquele corpo num caixão. Porque Adão e Eva morreram. Porque Deus falou que se eles comessem, eles iriam morrer. Eles morreram, mas eles continuaram vivos. Andando, respirando, comendo, falando. Então, o que é a morte? Alguém está me entendendo? São mistérios. Para você entender o que significa morte, onde você estava, onde toda a humanidade está e de onde o Senhor te tirou. E por que há necessidade de ressurreição? E por que a Bíblia fala em segunda morte? Se ele fala em segunda morte, para testificar isso, vamos lá no livro do Apocalipse, capítulo 20, versículo 6. Maravilhosamente, o arrebatamento. Hoje eu vou andar com vocês e vou mostrar o arrebatamento em toda a Bíblia.
Então, aqui quando chega, Apocalipse 20, versículo 5, na verdade. Ele está falando daqueles que voltaram a viver e reinaram com Cristo. É o versículo 5. Então, ele diz: os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. E ele fala: esta é a primeira ressurreição. Então, existe uma primeira ressurreição. Se existe uma primeira ressurreição, existe uma segunda ressurreição. E aí ele fala: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Amados, o que é a primeira ressurreição? É o arrebatamento da igreja. Aleluia! Então ele está falando: bem-aventurados aqueles que escaparam da morte eterna. Eles ressuscitaram. Bem-aventurados aqueles que entrarem no arrebatamento, que ressuscitarem. Lembra que morte não é algo que acontece uma vez. Morte é um processo de eternidade. Existe vida eterna e existe morte eterna. A gravidade da nossa vida. Então ele fala: bem-aventurado e santo. Então veja que a palavra santo está aqui. Sem santidade não há ressurreição. E não há ressurreição com pecado. Oh, glória a Deus pelo sangue de Jesus. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Vamos dar nome ao arrebatamento. Sobre eles, a segunda morte não terá autoridade. Amados, quando aconteceu a primeira morte? Quem entendeu o que eu falei antes, sabe a resposta do que eu perguntei, do que eu estou falando. Alguém pode me dizer, levantar a mão e dizer, ou não dizer, só levantar a mão e me mostrar que você sabe o que é, qual é a primeira morte? Onde aconteceu a primeira morte? No Éden. A primeira morte aconteceu em Adão. Então, o que é que significa toda a humanidade morta? Andando nos seus carros, correndo, fazendo jogging, trabalhando, falando, estudando. Mas Deus diz que está morto. Significa Gênesis 3, versículo 23 e 24. Vida é Deus. Eu sou a ressurreição e a vida. João 11. Lembra quando Marta correu para Jesus e falou: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E ele fala: se creres, verás a glória de Deus. Sim, Senhor, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Eles tinham entendimento e Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. A morte foi a nossa expulsão da presença de Deus. A morte, a primeira morte, foi termos sido cortados da fonte da vida.
aquele galho que você corta da árvore, põe lá na tua calçada. Você passa no dia seguinte, aquele galho está verde. Ele pensa que está vivo. Você pensaria que está vivo. Você cortou aquela flor, põe lá na sua casa, ela acha que está viva e você acha que ela está viva. Mas ela foi cortada da raiz da vida. É uma questão de tempo e vai secar e ser lançada no fogo. Assim serão todos os que não ressuscitarem. Aleluia. Então, em Gênesis 3, 23, ele fala: o Senhor Deus lançou o homem fora do jardim do Éden. Olha o corte, olha a separação, olha a expulsão, olha a morte. A partir daquele momento, Adão começou a morrer. A fim de agora lavrar a terra, porque dela ele foi tirado. E expulsou o homem. Aleluia. Amados, toda a obra de Deus é por causa disto aqui. Por isso a igreja até hoje não entendeu o que é o arrebatamento. Ela pensa como Hollywood. Você aceitou Jesus e vai ser livrado. Deus veio para restaurar. Porque quando a morte entra, ela destrói tudo. Não tem como voltar a viver. Não tem como. Aleluia. Então, amados, houve uma morte. Agora, como criancinhas, eu pergunto, o que causou esta morte? Para que você não morra de novo. Que tragédia. Morreu em Adão, recebeu Cristo, volta ao lugar da queda e morre de novo. Árvores duplamente mortas, ele fala no livro de Judas. É o que está acontecendo com a igreja. Morreu em Adão, creu em Jesus, nasceu de novo, mas desobedeceu. Continua desobedecendo porque não creu. Igreja de Cristo. Recentemente uma pessoa falou assim para mim: arcebispa, a senhora sabia que as pessoas ficam muito chocadas com a sua ministração? Eu falei, é? Eu falei, que pena. Acaso eu vou voltar para onde estão ou devo eu puxar todos para onde eu já entendi? O que você quer? Que nós vamos dar leitinho e papinha para perpetuar todos na infância, na paralisia no chão? Ou vamos todos crescer juntos e amadurecer? Porque é óbvio que tem a parte da obediência do homem, mas você só pode obedecer o que você entendeu. Então eu espero que esta assembleia não fique chocada com o que eu estou falando. Porque se você está chocado com o que eu estou falando, você está chocado com o que o profeta do Senhor fala. Porque ele está falando de ressurreição. E aqui está o ponto. Para entender por que a necessidade de ressurreição, é porque houve morte. E quando morreu, a consequência é esta. Vamos lá no livro de João. Eu vou me deixar guiar pelo Espírito, porque escrevi muito aqui, mas eu vou deixar o Espírito Santo ser didático. Vamos ao livro de João 8.
morte, separação de Deus. Mas antes de ir ao livro de João, abram comigo em 1 Coríntios 15, que é um dos livros mais lindos também da Bíblia. Tudo que fala, amados, de ressurreição, eu amo, porque eu sei que eu estava morta. Nós temos que amar a ressurreição, porque nós estávamos mortos. E quando estamos mortos, significa nós estamos ainda separados do Senhor. Então, aqui, no livro de 1 Coríntios 15, no versículo 22, ele diz, todo este capítulo 15 está falando de ressurreição. Aleluia! Ele já começa falando que, no versículo 3, ele fala, antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou. Aleluia! Ele foi o primeiro de uma multidão que vai entrar no céu, remido da morte. Então, no versículo 22, ele fala claramente aqui, assim como em Adão. A palavra em significa dentro de. Em Adão, todos morrem. Quando a morte entrou, nós não fomos mais filhos de Deus. Nós perdemos a nossa identidade perfeita, que Deus disse em Gênesis 1:31. É muito bom, é santo, é a minha imagem e semelhança. Em Gênesis 1:31, Deus aprovou o homem e a obra que ele criou. Mas pelo pecado, aconteceu isto aqui. Visto que, 21, a morte entrou por um homem, Deus fez o caminho de volta. Toda a nossa obra, tudo que Deus fez, ouça, olha aqui para mim. Deus nos arranca de Adão e nos coloca dentro de Cristo. Aleluia! Ele nos tira da morte. Ele nos tira da filiação do diabo, como está escrito em Efésios 1. Éramos filhos da desobediência. Éramos filhos do maligno pelas nossas obras más. Não éramos mais filhos de Deus. Os profetas do Senhor, eles estão começando um assunto muito sério. E eu preciso por este prumo. Eles estão fazendo uma separação de quem é filho de Deus e de quem parece ser, mas não é. E isto para nós é um sinal muito forte que está acontecendo uma separação entre os que ressuscitaram e os que continuam mortos, achando que estão vivos. Vocês estão lembrando que tem uma das cartas, que eu acho, não sei se é a igreja de Tiatira, que ele fala, tens nome de que vives, mas eis que estás morto? É uma igreja que tem uma aparência. Sardes. Muito obrigada, minha irmã Patrícia. Minha irmã, viu? Aleluia. Minha irmã 2 vezes. A igreja que tem uma aparência de que está viva, mas está morta. Aleluia. O profeta do Senhor está pondo o dedo em cada um de nós e dizendo assim, cuidado, para você não ser este. Eu preciso te avisar, ele está dizendo, que os filhos de Deus têm uma identidade. E você precisa manifestar esta identidade. Então, quando chega aqui em 1 Coríntios,
capítulo 15, ele deixa muito claro que existe um lugar onde toda a humanidade foi parar, que se chama mortos em Adão. E começou este entendimento em Efésios 2:1. Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos pecados. Aleluia. A minha oração é que mesmo que a tua mente talvez não alcance, o teu espírito ouça e a palavra de Deus produza o que ela diz. Então ele diz, porque como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Há uma morte que aconteceu, uma morte irreversível, não tinha como. João está no céu, vendo o livro na mão direita do Pai. Ninguém foi achado digno, ou seja, a humanidade inteira estava condenada irremediavelmente, irreversivelmente ao lago de fogo, porque ninguém foi achado digno. A nossa redenção é uma obra, eu nem tenho palavras para descrever, magnífica, extremamente potente, extremamente inacreditável. Era impossível o que Deus fez em Cristo por nós. Por isso será uma tragédia se nós ficarmos ignorantes do que está prestes a acontecer. Então, em Adão todos morreram. Qual foi a promessa de Deus? Que ele viria para nos ressuscitar. Aleluia. Aleluia. E o que causou o pecado? Eu falei, o que causou a morte? Foi o pecado. E o que é o pecado? É desobedecer os mandamentos de Deus. É desobedecer a Deus. Então, amados, todo este livro, o profeta do Senhor disse ontem, todo este livro, 90%, 99% deste livro fala de um assunto: ressurreição. Por quê? Porque houve morte. E o que é a morte? É sermos separados de Deus para sempre. E o que é a vida? É estarmos conectados com Deus. Aleluia. Nós precisávamos voltar para Deus, voltar à vida, voltarmos a ser filhos de Deus, nascer de novo. Então, amados, quando nós vemos agora o Senhor levantando uma voz na terra para anunciar que a hora da ressurreição está chegando, e ele diz: igreja, cuidado! Bem-aventurados os que vão participar da primeira ressurreição. Estes são os filhos de Deus. Eles foram reconectados com Deus. Eles passaram por um processo de morte do velho homem, filho do diabo, filho da serpente, e um novo nascimento agora, filhos de Deus. Aleluia. Então, o meu objetivo hoje aqui é passar com vocês por várias escrituras, porque eu, amados, quando eu entendi que tudo para mim tinha que ser, eu precisava ressuscitar, o foco da minha vida se tornou vertical. Vertical. Então, quando eu ouço o profeta do Senhor falando conexão com Deus, respirar nele, se mover nele, viver nele. Veja que a palavra é nele, em.
Cristo. Aqui, João 17, a oração de Jesus, a maravilhosa oração de Jesus. Aquele que é a ressurreição. Ele não dá ressurreição, ele é. A ressurreição é uma pessoa. A vida é uma pessoa. Então, aqui em João 17, acontece uma oração muito chocante no versículo 21. Jesus está falando assim. Toda a oração é maravilhosa. No versículo 13, ele fala da vida eterna. Versículo 2, ele fala, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que eu, Jesus, conceda vida eterna, reconexão com o Pai. A todos os que lhe destes, nós somos de Cristo. Nós temos que saber que nós pertencemos a Ele. É neste ponto, é nesta estação que o profeta do Senhor está. Você é dele. Ele te conhece? Você é conhecido dele? Você tem comunhão com ele? Você está ligado nele? E a vida eterna é esta, é conhecer a ti, único Deus verdadeiro, é voltar à comunhão. Versículo 21 de João 17, ele diz, a fim é para que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti. Lembre-se que tem um lugar na Bíblia onde dois eram um. Amém? Tem um lugar na Bíblia onde dois eram um. Quem olhava, via um. Mas, na realidade, eram dois. Um era visível, o outro era invisível. O Pai estava nele, mas eles não viam o Pai. Eles viam ele. Mas ele disse, a palavra que eu falo não é minha, é do Pai, que permanece em mim. Então ele diz, para que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti. Também sejam eles em nós. Agora, Jesus estava fazendo uma oração chocante para o Pai. Ele estava pedindo para o Pai que homens pecadores, inimigos de Deus, se tornassem um com Deus Santo, pudessem estar unidos com o Deus Santo novamente. Olha o que estava prestes a acontecer. Assim sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus iria fazer uma obra, queria nos unir de volta com Deus, até o ponto em que o mundo iria reconhecer, sim, ele realmente tem poder para destruir a morte e para ressuscitar, porque este povo que está andando aqui, eles não são da terra, eles são do céu. Eu lhes tenho transmitido a glória de Jesus, devolveu o que nós perdemos no Éden, a glória. Para quê? Para que serve a glória de Deus? Para voltarmos à conexão com Deus. Que obra maravilhosa, que obra tremenda. Eu pergunto, você está conectado com Deus? Como é que você sabe que você está conectado com Deus? Ontem o profeta do Senhor fez esta pergunta várias vezes. Você é filho de Deus?
Como é que você sabe? Você é dele? Você faz parte da família dele? Porque nós fazíamos parte, mas nós deixamos de fazer parte da família dele e passamos a fazer parte da família do inferno pelas nossas obras más, pela nossa desobediência, pela rebelião. Mas aqui ele está dizendo que voltaríamos a uma unidade chocante. Andaríamos nele, viveríamos nele, concentrados nele. Aquele tubo, aquela coluna que nós vemos no profeta do Senhor sendo restaurada, nós agora, a nossa pátria é lá, a nossa vida é lá, tudo para nós já é a nossa pátria, o nosso Pai. As coisas daqui de baixo perdem o sentido. Isso tem acontecido com você? Você tem amado mais a vinda de Jesus do que este mundo presente? Então, no 23 é maravilhoso, ele diz, eu neles, tu em mim. Agora, presta atenção o que ele diz aqui. A fim de que eles sejam, versículo 23, arcebispo João. João 17, 23. O que é que ele promete aqui no versículo 23? Que a nossa perfeição acontece na nossa unidade. Cristo, em Cristo, é um lugar real. Esta permanência nele, esta unidade com ele, é como pano de chão, sujo, imundo, que mergulha na cândida e vai sendo limpo, vai sendo limpo. Nós vamos sendo aperfeiçoados. Permaneçamos nele, para que quando ele se manifestar, nós o veremos tal qual ele é. Então seremos como ele é. João 3:2. Então, amados, esta morte, que é a separação, foi revertida, foi destruída quando Jesus foi para a cruz. Ele tomou sobre ele os nossos pecados que causaram a nossa morte e ele nos deu a sua justiça que restaurou a nossa comunhão com Deus. Como é que nós sabemos que nós somos filhos de Deus? Volta um pouquinho, João 10. João 10. Aqui ele diz, no versículo 14, eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Aqui, no versículo 3, ele diz que para o bom pastor, o porteiro abre a porta, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. O Senhor nos tira de uma condição de separação, de uma prisão, e nos traz para Ele. Elas conhecem a voz dele e não seguem os estranhos. Aleluia. Amados, houve uma morte, a primeira morte em Adão. Todos já nascem mortos, todo ser humano nasce separado de Deus. E há uma segunda morte, que é para aqueles que foram ressuscitados. Eles nasceram de novo, mas desobedeceram, caíram de novo no mesmo pecado de Adão. Eles morrem a segunda morte. Não há.
como reverter. E para aqueles que morrem, mortos, nunca ressuscitaram. Aqui em João 8, vamos voltar lá em João 8, para ver como é possível você ser um pastor, você ser um filho, um crente, estar neste ministério e não ser filho de Deus, estar morto. João 8 é um capítulo terrível, onde Jesus está tendo um grande debate com os fariseus. João 8. João 8, 43, ele está falando o que Jesus falou em João 10. Ele disse que as ovelhas dele conhecem a voz dele. Mas aqui ele está falando agora com os que estão mortos. Ele fala, a razão por que vocês não compreendem a minha linguagem é porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Aleluia! Vós sois do diabo, que é o vosso pai. Ele não estava falando com o mundo, ele estava falando com os fariseus. Então, enquanto não houver este novo nascimento, esta obediência a Deus, esta reconexão, nós podemos estar dentro da igreja e somos sinagogas de Satanás. Somos filhos do diabo. Jesus aqui está falando com o próprio povo dele. Vós sois filhos do diabo. No 45, ele diz, vocês amam a mentira, porque vocês são filhos da mentira. Mas quando eu falo a verdade, vocês não creem. Aqueles que são filhos do diabo, eles têm mais facilidade de acreditar na mentira do que na verdade. Estamos vendo isso nesses dias? Vem uma pessoa lá, vende um livro de não sei o quê, todo mundo lê. Todo mundo fala. Agora, vem aquele que fala a verdade, eles rejeitam. Como nós estamos vivendo essa escritura, amados? Nós nunca entendemos isto até podermos estar vivendo isto. No 47 ele diz, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvido, porque vós não sois de Deus. Amados, eu sei que todos os que estão aqui ouviram a voz e reconheceram a voz do mensageiro. Mas nós temos obedecido à instrução? Volta um pouquinho aqui. 23. João 8, 23. E prosseguiu Jesus. Vós sois, vocês que não nasceram de novo, que estão mortos, são daqui de baixo. Eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo. Eu, deste mundo, não sou. Jesus foi o primeiro vivo. E aqueles que nasceram dele vivem a mesma condição. Nós não somos mais daqui de baixo. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós agora somos lá de cima. Aleluia. Aleluia. Aí ele diz, no 24 é muito tremendo. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. Morrereis nos vossos pecados. Porque se não crerdes que eu sou, com letra maiúscula na minha Bíblia, eu sou aquele que foi prometido, que viria para tirar o teu pecado. Mas se você não crer que eu sou ele, vocês vão morrer nos vossos pecados. A morte é um assunto extremamente grave. A morte é uma questão de eternidade totalmente separado de Deus.
Havia necessidade de ressurreição, de reconexão com a vida, de sair de Adão e entrar em Jesus. O tempo acabou e a igreja ainda não entendeu que o arrebatamento é o retorno, é a reconexão, é a destruição do pecado e da morte. E isto já está começando agora. O profeta do Senhor está falando assim: a tua alma, ela é imortal. O que é salvo é a tua alma. Mas o teu corpo ainda permanece mortal, porque a redenção ainda não chegou ao teu corpo glorificado. Paulo não ressuscitou. Com toda a santidade dele, ele está lá esperando vocês e eu. Escuta, vocês não vão entender logo para a gente poder receber o nosso corpo também? Todos estão lá, uma grande nuvem de testemunhas. E estão olhando para a igreja agora e falando: escuta, nós queremos o nosso corpo glorioso. Nós ainda não alcançamos a promessa. Porque vocês estão brincando. Quando finalmente vocês vão entender e ser sérios com a sua salvação, e entender que esta ressurreição você pode perder. Você pode morrer de novo. E aí ele diz: como? Se você se arrependeu, você nasceu de novo, agora você decide desobedecer, voltar ao mundo, e você vai morrer de novo? Eu vim, fiz tudo, te ressuscitei, agora você desobedece e morre. Por isso, o arrependimento é o maior antídoto. E enquanto nós estávamos nos arrependendo, eu pensava assim: Senhor, o que é o verdadeiro arrependimento? Verdadeiro arrependimento é um estilo de vida. Porque o pecado ainda levanta. O fruto ainda quer se manifestar. Mas nós temos que ser rápidos e cortar. E o Senhor me pôs assim na frente um exemplo. Todo mundo tem um celular, certo? E este ministério é muito poderoso. Ou como nós temos material aqui, não? Será que o celular de alguém aí está lotado? E você tem que estar constantemente esvaziando? Ou é só eu? O que significa esvaziar? Você deleta. E o Senhor me falou: vocês têm que fazer a mesma coisa com o pecado na sua vida. Você tem que estar constantemente deletando o pecado e mantendo a sua vida sem pecado. Não vai esperar o clamor da meia-noite nem a assembleia. Você limpa a tua memória rápido com o arrependimento e o sangue de Jesus. Aí ele diz na carta de João: aquele que permanece em um lugar chamado nele, em Cristo, não vive mais pecando. Ah, mas vamos lá, porque isso aqui é maravilhoso. Nós estamos falando de ressurreição, e quando fala de ressurreição, nós temos que falar o que causa a morte. Se você não souber o que te mata de novo, você não vai ter como. Então, é a primeira carta de João. Não é aqui. É quando ele fala: se permanecermos, todo aquele que permanece nele, não vive na prática do pecado, porque o que permanece em nós é a divina semente. Então, existe um lugar, eu vou ler aqui o 3:9, ele fala: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Pois o que permanece, olha aqui onde vocês devem estar,
nele. Nele. João 17. Em Cristo. É a divina semente. Este não vive mais na prática do pecado, porque agora é nascido de Deus. É filho de Deus. Eu estou falando tudo que está escrito aqui. Eu estou falando de sairmos de Adão e entrarmos em Cristo, ressuscitarmos. A nossa alma é salva. Ela ressuscita, ela é vivificada. E o próximo ponto agora é o nosso corpo. Aleluia! Então aqui ele está falando, é exatamente aqui. É João 3, 1 João 3, 9. Todo aquele que permanece nele não vive na prática do pecado. Existe agora um povo que vai se manifestar como filhos de Deus. Este povo, eles nasceram de Deus. Eles foram reconectados com o céu. O foco deles é lá. Eles não cedem nada. Por muitos anos, séculos, a igreja tem traído o Senhor. Ela tem sido infiel, desleal, traidora. Para agradar o homem, ela desagrada a Deus. Mas este povo, eles desagradam o mundo inteiro, mas não desagradam a Deus. E aí nós chegamos em Apocalipse 3, a igreja de Filadélfia. É uma igreja fraca, porque a força dela está no Senhor. Mas ela não nega o nome do Senhor. E ela guardou a palavra do Senhor. E ela permanece perseverante. Aleluia. Então agora eu vou dar para vocês todas as escrituras que eu achei na Bíblia, que fala de ressurreição, para vocês entenderem que esta ressurreição é a reconexão, ainda que o nosso corpo exterior se corrompa, o coração para de bater, o sangue não é mais bombeado, os órgãos começam a se decompor. Você nunca vai morrer. Você não é o seu corpo. Jesus veio para que nesta hora a sua alma esteja vivificada e reconectada com Ele. Ainda que este corpo se corrompa, o nosso homem interior está sendo renovado a cada dia. Então todos, em todo o tempo, aguardaram ansiosamente o momento quando finalmente Deus abriria a nossa sepultura e nos tiraria dela, colocaria em nós o Espírito dele e nós voltaríamos a viver. Os nossos olhos se abririam e nós contemplaríamos novamente a face do nosso amado Pai. E quando isto acontece, eu me vejo como uma criança chorando constantemente, querendo colo. Constantemente, desejando estar com Ele. Vivendo aqui, fazendo o que Deus me mandou fazer, lutando e batalhando para jamais retroceder. Mas todo o nosso ser já está lá. Colossenses 3, ele fala, se ressuscitastes. Esta ressurreição é a sua reconexão com Deus. Aleluia! Através de um mistério de receber Jesus, se arrepender dos seus pecados, receber o sangue. Aleluia! Então vamos lá. Eu quero começar em João 11, não, eu quero começar com as palavras do Antigo Testamento. Isaías 25, anotem, tá?
do 8 ao 10. Isaías 25, do 8 ao 10, ele está falando de algo maravilhoso que vai acontecer. Ele diz, ele tragará a morte para sempre. E assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos. E tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, a vergonha do seu povo. Aleluia! Então você vai em Isaías 26 de novo, no versículo 19. Os vossos mortos e também o meu cadáver viverão. Desde o Antigo Testamento, todos aguardavam este momento e eles estão lá vivos, junto com Jesus, aguardando, esperando por nós. Os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai, vós que habitais no pó, porque o teu orvalho, olha o que o céu, o que este profeta está fazendo, abrindo o céu e derramando, olha como chama na Bíblia, na versão RA, orvalho de vida. Orvalho de vida. Quando ele comanda o céu para abrir e a chuva do Espírito Santo cai, você sabia que o Espírito Santo foi enviado para te ressuscitar? Esta foi a promessa. E em Atos ele fala que Jesus chegou no céu e enviou o Espírito da promessa para nos vivificar, para nos reconectar com Deus. Aleluia! Orvalho de vida! E a terra dará luz aos seus mortos. Salmo 68, versículo 20. Ele diz, o nosso Deus é o Deus libertador. Com Deus, o Senhor está o escaparmos da morte. Aí eu te pergunto, é da morte do cemitério, acaso? Alguém escapar da morte? Ele está falando da separação eterna de Deus. Aleluia! O nosso Deus é o Deus libertador, é o Deus que salva. Ele te salva do quê? Da morte eterna, da separação eterna de Deus. Por isso o pecado não pode mais habitar na nossa vida. Foi o pecado que causou isso, Deus vai ter que destruir tudo. E a família dele, o povo dele, ele preparou um novo céu e uma nova terra para um povo que recebeu esta verdade, agarrou e não a solta nunca mais. Doa a quem doer, nós não vamos desobedecer a Deus. Agora ele conseguiu nos agarrar com tudo. E veja o que o profeta do Senhor falou. Ele falou assim, Jesus está vindo para te levar forçosamente, para te reivindicar a propriedade dele. Aleluia! Acorda! Tem alguém dormindo aí? Ninguém nunca mais vai poder nos reivindicar. Aleluia! Aleluia! Ninguém vai poder dizer, volta aqui, você é minha mulher. Ei, volta aqui, você é meu marido, onde você vai? Ei, você é meu filho, você é meu pai. Glória a Deus, aleluia! Glória a Jesus! Ninguém vai nos reivindicar. Somente um tem direito e poder e autoridade na nossa vida, porque ele nos comprou com o seu próprio sangue. Aleluia! Ele é o nosso Deus libertador, porque nele está o escaparmos da morte. Existe uma segunda morte, que é o lago de fogo, separação eterna e irremediável.
Existe uma segunda ressurreição, que está em Apocalipse 20, a partir do versículo 15, quando os mortos vão ressuscitar para serem julgados, para serem lançados no lago de fogo. Bem-aventurado você que tem parte na primeira ressurreição, no arrebatamento. Sobre você, a segunda morte não vai ter autoridade. O diabo não vai poder vir e te reivindicar, porque você escolheu por Deus acima de tudo. Ele é o seu dono, ninguém mais. Aleluia. Maravilhoso. Oséias, capítulo 13, versículo 14. Veja que promessa que Deus faz aqui. Oh, meu Deus. Põe aí para nós, arcebispo adjunto. Oséias 13, 14. Ele diz, olha Deus falando, eu os remirei do poder do inferno. Olha a promessa. Eles sabiam o que Jesus ia fazer. Olha que promessa. Aí tem os carnais que falam, mas a minha avó morreu. Ah, tua avó nunca morreu. Que pena que você não entendeu. Que a morte que você tem que temer é aquela morte que Adão cavou para nós pela desobediência, pela rebelião. É a morte da nossa alma, a separação da vida que é Deus. Eu os remirei do poder do inferno. Aleluia! Eu amo isso! Que promessa! Se ele não curar o meu corpo e eu for para casa, eu vou sempre adorar a Deus, porque esta é a promessa. Eu estive uma vez numa igreja, o pastor falou assim, quem aqui nesta igreja tem promessa que Deus não cumpriu? Todo mundo levantou a mão. Eu olhei aquilo e eu falei, onde é que eu estou? Estou no inferno. A promessa que Deus fez foi a vida eterna. Você recebeu a promessa? Ou a tua promessa é um marido, um filho, ser curado? Qual é a promessa que você está aguardando de Deus? Daqui dessa terra? Qual é a promessa? Aleluia! Olha aqui a promessa. Eu os remirei do poder do inferno e os resgatarei da morte. Aleluia! Olha eles zombando agora. Haha, morte. Agora, onde estão as tuas pragas? Ó inferno, onde está a tua destruição? Aleluia! Veja a promessa de Deus nos libertar do inferno e da morte. Eu pergunto, alguém aqui recebeu a promessa? Acaso ele não cumpriu? Ou você está na carnalidade da promessa para esta vida? E morre morto. Morre morto. Porque te enganaram com falsas promessas para esta vida. Quando agora este mensageiro chega, ele não vem te dar carro, casa, marido, aliás, ele detesta essas coisas, vocês já viram isso, né? Ele está sempre batendo nessa tecla. Quem está se preparando com o céu, para o céu, não está preocupado com estas coisas. Eles querem ir para casa. Promessa verdadeira e cumprida, cumprida. Por isso Jesus falou em João 16, do 8 em diante, o Espírito Santo vai te convencer do maior pecado que é não crer. Pois Deus cumpriu a promessa e você não creu, então se você não creu, você não recebeu. Se você não recebeu, você não ressuscitou. Se você não ressuscitou, você continua morto. Se você continua morto, você continua separado. A ignorância. A ignorância. Mata. A ignorância mata. Salmo 49, versículo 15.
Mas Deus remirá a minha alma. Do quê? Do que Deus vai remir tua alma? Do câncer? Porque morre de novo. O câncer é curado, mas o corpo ainda permanece mortal. Enquanto a trombeta não soar. Salmos 49, 15. 49. Mas Deus remirá minha alma do poder da morte, pois ele me tomará para... Ai, meu Deus! Coisa linda! Ele vai nos tomar de volta para ele. Ele nos comprou de volta. Oh, meu Deus! Como que nós podemos ser ignorantes e perdermos a ressurreição? Oh, Jesus! Olha aqui! Mas Deus remirá minha alma do poder da morte. A morte tem poder. Lembra do testemunho daquele menino Carrúria? A morte tinha poder sobre ele. Ia agarrá-lo e lançá-lo no inferno. O único que venceu a morte, que tem as chaves da morte e do inferno, é Jesus. Eu pergunto para você, o que é a morte? A morte é uma pessoa. A morte não é uma fumacinha. A morte é uma pessoa. Quem é a vida? É uma pessoa. Tá? Quando você vai lá, em Apocalipse 20, abre lá, você vai ver o que vai acontecer. Aí você vê que a morte é um ser espiritual. Não é uma ilusão ou uma coisa incompreensível. Aqui, Apocalipse capítulo 20, ele fala no 14. Então, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Aleluia! Esta é a segunda morte, separação eterna. Lembre-se que isso aqui eram anjos gloriosos que pecaram e estão nos levando a pecar no mesmo pecado. Oh, meu Deus! Por isso que ele fala, eu os remirei do poder do inferno e os resgatarei do poder da morte, porque se você não for resgatado, você vai ser lançado junto com eles no lago de fogo. Aleluia! Que obra tremenda! Será que é só eu que amo isso? Quero subir que nem um foguete? Oh, meu Deus! Quem podia te livrar disso? Nós nem sabíamos que isso era assim. Nem sonhávamos. Aleluia! Então, Salmo 49, 15, ele diz, mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois ele me tomará para si. Então, o profeta está falando, ele está levando os dele, os que creram, aqueles que, quando eu falo isso, eles querem sair voando. Porque eles entendem o que ele fez, a obra que ele fez. Eles amam esta ressurreição, porque eles sabem que eles estavam mortos. E eles foram ressuscitados, eles voltaram para Deus, eles voltaram a viver. Deus abriu esta sepultura deste corpo carnal, preso nas coisas deste mundo, e nos fez viver de novo. Agora, nós não somos mais daqui de baixo, agora nós somos lá de cima. Cumpriu-se em nós o que era Jesus. Assim como ele foi, somos nós nesta terra. Aleluia! Oh, meu Deus! Isaías 26, 19, já li. Salmos 16, do 9 ao 11. Alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta.
até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás minha alma na morte. Aleluia! Não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Jesus foi o primeiro a experimentar isto. E depois, como foi lido ontem no livro de Coríntios, 1 Coríntios 15, os que são dele na sua vinda. Aleluia! Não sei se é exatamente esta. Amados, vocês sabem que meus pais tentaram de toda forma me fazer aprender piano, né? Tive vários professores, mas eu tinha um problema. Eu tocava uma vez a música, eu decorava, aí eu não olhava mais as notinhas. Então, eu nunca aprendi a ler a notinha. Eu tenho a mesma questão com a Bíblia. Grava no meu coração, mas eu não sei onde está. Então, depois vocês procuram. Primeiro Cristo, as primícias. Eu acho que é 1 Coríntios 15. Depois nós, os que somos de Cristo, na sua vinda. Então, veja, esta palavra do Salmo 16, do 9 ao 11, foi cumprir-se em Cristo primeiro. Não deixarás minha alma na morte, não permitirás que o teu santo veja a corrupção, mas tu me farás ver o caminho da vida. Aleluia! E olha a característica dos filhos de Deus, na tua presença a plenitude de delícias, e a tua destra, plenitude de alegria, e a tua destra, delícias perpetuamente. Aleluia! Hebreus 2. Para mim, esta é a escritura, uma das mais importantes. Foi um quebra-cabeça que Deus montou para mim. Hebreus 2, versículo 9, parte B. Ele diz assim: Jesus, veja que obra, pela graça de Deus, ele provou a morte por todo homem. Ele passou pela morte por nós. Para quê? Qual foi o objetivo? Agora o versículo 14 e 15. Para que por sua morte ele destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Ele provou a morte para destruir aquele que tem o poder da morte. Para quê? Para libertar toda a humanidade, todos nós, que pelo pavor da morte permanecíamos escravos por toda a vida. O homem natural luta contra a morte. Tem pavor da morte. Porque no fundo ele sabe que a morte é um desconhecido. Ele tem medo. E por isso a gente se torna escravo da ciência, dos remédios, de tudo. Você tenta salvar a sua vida de qualquer forma. Eu não estou dizendo que a preservação da vida é algo muito importante. Suicídio é pecado. É tirar a vida, é matar o corpo que pertence a Deus. Porém, o homem vende a alma para o diabo por causa deste corpo aqui. Para comer, para beber, para se vestir. Amém? Por causa do pavor da morte. Mas ele provou a morte para nos libertar do pavor da morte. Aleluia! Sim, escravos dos planos de saúde. Sim, o profeta do Senhor tem falado isso. Jesus é a tua última opção, porque você tem coragem de receber uma anestesia, ficar totalmente como morto, se entregar totalmente na mão de um homem para ele te abrir, mas você não tem coragem de se entregar na mão de Deus. Você acha que o médico que ele vai te curar, que ele quer te curar,
Mas, no fundo, você desconfia que Deus quer te levar embora. Alguém pode ouvir esta palavra? Você não confia que Deus te cura. Eu estou aqui como um exemplo, amados. Desde que eu entendi tudo isso, eu estou tentando morrer. E não consigo. Eu não tomo remédio, eu não sei o que é um exame, eu não sei nada. E eu estou sempre achando, agora Deus vai levar, agora Deus... Agora mesmo ele acabou de curar aqui meu calcanhar, que estava doendo demais. Não sei o que aconteceu nessa viagem, eu voltei manca. Eu não consigo, Deus não me mata. É chocante. Então, confiai no Senhor. O Senhor, se não for a hora de ir, mas não tem não tem nada que te mata. Essa é a grande verdade. Aleluia. Nossa vida pertence a Ele. Agora aqui, vamos continuar aqui. Deixa eu ver se tem alguma outra palavra no Antigo Testamento aqui. Isaías 65. Isaías 65. Aleluia. Uma palavra maravilhosa. Isaías é um livro maravilhoso, tem toda a Bíblia aqui, desde a criação do primeiro céu, da primeira terra, até a destruição, a vinda do Messias e o novo céu e a nova terra. Isaías 65, versículo 17. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Aleluia! O Senhor cria tudo novo, Ele ressuscita, Ele faz reviver. Então agora, começando no Novo Testamento, já vamos lá então, no livro de João, capítulo 11, versículo 25 a 26, Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Jesus também diz, Efésios 5,14, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te vivificará. Aleluia! Efésios 2,1, nós estávamos mortos, Ele nos deu vida. Apocalipse 1,18, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o primeiro e o último, eu sou aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 20,14, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Apocalipse 21,4, a morte já não existirá, já não haverá mais luto, nem pranto e nem dor. Aleluia! Apocalipse 19, do 6 ao 8, reina o Senhor, alegremo-nos e exultemos, demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Agora ela está vestida de linho finíssimo, ou seja, já não há mais morte. Glória a Deus. 1 Coríntios 15, 54b, 57, tragada foi a morte pela vitória, e se habita em nós o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, este mesmo Espírito também vivificará os nossos corpos mortais. Olha o penhor de Deus em nós, o Espírito Santo. Louvado seja Deus, aleluia. Já li Hebreus, eu sou a ressurreição, já li Apocalipse 1, já li Apocalipse 21, a morte já não existirá. Aleluia, amado. E então, 1 Tessalonicenses. E tem muito mais, mas eu vou parar por aqui. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os que estivermos vivos e ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Então, amados, aqui está a essência da nossa vida. Ou nós ressuscitamos na primeira ressurreição, ou não veremos a Deus. A morte será tragada na vitória.
Tudo que Deus fez foi reverter o que aconteceu em Gênesis 3. Então, nunca mais o pecado pode fazer parte da nossa vida. Deus vai destruir tudo por causa do pecado. E se Ele ver pecado em nós, Ele vai nos destruir também. Porque se nós permanecermos em Cristo, podemos pecar, mas imediatamente nos arrependemos e o sangue de Jesus nos purifica. Amém. Então eu quero agradecer ao Senhor. Talvez tenha sido uma palavra muito profunda, mas eu sei que o Espírito Santo vai processar e todos nós vamos tomar a nossa salvação com muita gravidade. Existe uma morte que nós não conhecemos. É uma morte espiritual real. E foi desta morte que Jesus veio nos livrar. Aleluia. Então não vamos brincar com a nossa redenção, porque existe uma segunda morte para aqueles que morrem mortos em Adão. Ou nós morremos no pecado em Adão, ou nós morremos em Cristo, santos para Ele. Amém. Pai, não há como te agradecer eternamente, a não ser entregando tudo o que somos e temos para aquele que nos amou e para que não perecêssemos eternamente, separados de ti em tormento eterno na condenação dos malignos. Tu viestes, te fizeste carne e viestes viver a nossa vida, morrer a nossa morte, para nos dar vida eterna. Eternamente te damos graças porque o Senhor nos escolheu. Mas agora, nós também queremos, Pai Santo, ser um testemunho vivo de que o sacrifício de Jesus foi poderoso para destruir o pecado e o pecador em nós. E agora nós habitamos em Cristo e Cristo está em Deus. E agora nós voltamos para casa e aguardamos ansiosamente, desesperadamente, a cada dia. E neste desespero pelo teu retorno, nós corremos a carreira, fazendo a obra que o Senhor nos deu para fazer. Porque esta vida que está em nós nos impulsiona. Senhor Deus, eternamente te louvaremos e bendiremos o teu nome. Eu oro e te peço que estas palavras de vida eterna que temos ouvido nestes dias da boca do mensageiro, vivificando a palavra, restaurando a fonte da vida que é o sangue do Cordeiro de Deus, que isto tenha pleno poder para nos levar à plenitude da redenção, à estatura do varão perfeito, a sermos uma noiva madura, totalmente gerada de novo e à imagem de Cristo Jesus. Eu te agradeço por cada um dos meus irmãos aqui e te peço, Senhor, que se cumpra nele conforme o Senhor fez em Cristo Jesus. Crucificados, sepultados com ele, ressuscitados com ele, assentados nos lugares celestiais, corpos glorificados, para sempre, habitando com o nosso Pai. Muito obrigado. Obrigado, Espírito Santo. Faça uma obra perfeita em cada um de nós, em nossas vidas, em nossas famílias, nossas casas e em muitas almas, Senhor, nesta nação do Brasil. Que haja um grande e verdadeiro avivamento. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém, amém e amém. Amém. Jesus disse assim, a palavra que eu vos digo, elas são espírito e elas são vida. Que esta palavra tenha entrado e penetrado no coração, ainda que a alma não, ainda que a mente não alcance, e produza exatamente a ressurreição que ele prometeu, em nome de Jesus. Muito obrigada pela oportunidade.
Humildemente agradeço a paciência de todos e devolvo a palavra para o amado arcebispo adjunto João Rafael. Muito obrigada em nome de Jesus.